Fala rapaziada, beleza? Eu queria estar muito mais apresentável pra vocês. Olha, vestir uma roupa do Egito que eu tenho em casa. Ia ter isso aqui, ia ter um capuz. Então, basicamente, rapaziada, hoje nós vamos falar de Cavaleiro da Lua. Não a série, mas o personagem que vocês devem saber antes de assistir a série. Basicamente, o Mark Spector, ele é filho de um rabino, ele nasceu em Chicago e desde sempre ele teve dentro dele uma vontade de lutar, um espírito de luta dentro dele que ele alimentava, acabou levando ele ao futuro dele, onde ele foi boxeador, depois ele foi pra Marinha, depois ele foi da CIA. E aí ele reuniu toda essa experiência como lutador, experiência armamentista, experiência de espionagem e resolveu fazer o que qualquer um faria no lugar dele, né? Ele se tornou um mercenário internacional. É uma HQ dos anos, sei lá, 60 e quem não faria isso nessa época, né? E isso fez ele ficar milionário, inclusive. Também foi o responsável por alavancar a vida dele e também levá-la lá embaixo, porque foi numa missão no Egito que o Mark foi traído por um membro da sua equipe e deixado pra morrer. Não só deixado pra morrer, como ele realmente morreu. E naquele momento, na vida após a morte, que o Mark conheceu o deus da lua, Khonshu, que se compadeceu ali com a situação do Mark e disse: ok, eu vou te trazer de volta, eu vou trazer você de volta do mundo dos mortos, mas digamos que você vai ter que fazer um favor pra mim. E esse favor era nada mais nada menos do que se tornar o Arauto, o avatar de Khonshu na Terra, dando origem ao vigilante Cavaleiro da Lua. Existe um diferencial do Mark Spector pro resto dos outros super-heróis. O Mark Spector, ele tem problemas mentais, ele tem problemas de múltiplas personalidades. Ele tem esquizofrenia. E isso acaba influenciando tanto a vida pessoal dele quanto a vida de vigilante. Ele acaba até se aproveitando um pouco desse problema. Não vou dizer que ele se aproveita conscientemente, porque eu acho que ele, em certo ponto, perde o controle. É sobre basicamente isso, as histórias também. Onde ele assume outras personas. E ele usa dessas outras personas para saber de tudo que está acontecendo em Nova York. Ele assume a persona de Steve Grant quando ele precisa estar entre os ricos, os poderosos, os corruptos da cidade, e a persona de Jake Lockley, quando ele precisa estar ciente sobre o que está acontecendo na periferia, entre as pessoas mais pobres, entre os classe média, e é assim que o Mark se vira como o vigilante. E como eu disse também anteriormente, esse transtorno já afetou ele como vigilante também, já que muitas vezes ele, ao invés de ser simplesmente o Cavaleiro da Lua, ele também foi o Senhor da Lua, tendo até um traje diferente. Falando sobre os poderes e habilidades do Mark, a maioria das habilidades dele sobre-humanas é de se duvidar que ele tenha mesmo por causa da esquizofrenia. As histórias brincam muito com isso, mas a gente pode dizer que ele é treinado em muitas artes marciais, ele sabe dirigir qualquer veículo, ele sabe utilizar qualquer arma, ele treinou o próprio cérebro, o próprio corpo para não sentir tanta dor, para ter mais resistência em combate. E falando no próprio cérebro meio maluco da cachola dele, por ele ter todo esse problema com múltiplas personalidades e tudo mais, ele acaba sendo imune a ataques psíquicos, podendo ser tipo de influência científica ou até mesmo mística. Um poder sobrenatural dele que a gente pode comprovar que ele tenha mesmo é uma força sobre-humana que aumenta e varia de acordo com as fases da Lua, já que ele é o Cavaleiro da Lua. E aqui fica uma curiosidade, o Mark, por mais que ele seja um vigilante que trabalha sozinho, ele já atuou ao lado dos Vingadores 3 vezes, em 3 equipes diferentes. Ele já fez parte dos Vingadores da Costa Oeste, quando o Gavião Arqueiro fez um acordo com o Khonshu, quando ele estava em busca de redenção e se aliou ao Steve Rogers, ele acabou fazendo parte também dos Vingadores Secretos e em certo ponto ele fez parte da equipe principal dos Vingadores, mas ele acabou saindo da equipe após ele achar que achar que ele era capaz de enfrentar o Doutor Estranho por conta e risco. E bom, ele saiu da equipe. Vou falar agora sobre o assunto que trouxe vocês para esse vídeo, que é a série Cavaleiro da Lua. Lançou o trailer essa semana, a gente já tinha outro teaser também, e a gente também recebeu um pôster e uma sinopse que diz o básico do básico sobre isso que eu contei pra vocês, mostrando assim a perspectiva de que a gente já vai conhecer o Mark como Steve Grant. A gente não vai conhecer o Mark da forma cronológica dos eventos, o Mark já vai ser o Steve Grant na cabeça dele e tudo mais. Alô? Ai meu Deus, você tá vivo! O que tem de errado com você, Mark? Por que me chamou de Mark? E aos poucos a gente vai descobrir um pouquinho mais da história do Mark, que é basicamente o que eu contei pra vocês durante esse vídeo inteiro. Eu vou falar pra vocês algumas curiosidades e alguns pontos interessantes que podem influenciar na série no futuro. Começando com a data que eles escolheram pra lançar o trailer, que foi na primeira lua cheia do ano, que foi apelidada carinhosamente como a Lua do Lobo. Se você é um entendedor de quadrinhos, se você conhece assim os quadrinhos da velha guarda e tudo mais, você sabe muito bem
que o Cavaleiro da Lua foi apresentado em uma revista do Lobisomem da Noite, um personagem do núcleo sobrenatural da Marvel que tá rumorizado aí faz muito tempo e tá praticamente confirmado entre os insiders que ele vai ganhar um especial de Halloween lá no dia 31 de outubro. Mas nada impede que a gente veja ele aparecendo na série protagonizada pelo Mark Spector, fazendo assim um paralelo entre os dois personagens, já que o Mark foi introduzido na história dele, ele vai ser introduzido no live action na história do Mark. Entendeu? Mais ou menos isso. Provas que a gente tem disso, a gente não tem nenhuma prova. A gente tem talvez algo pra corroborar pra teoria, mas eu não diria que é uma prova. Que é o momento do trailer onde o Mark tá socando uma criatura com uma aparência, digamos, canina. Só que eu tenho duas opiniões sobre isso. Pode ser o Lobisomem da Noite, mas eu não acho que seria um visual da hora com o lobisomem, aquele ali. Ou pode ser o Anubis, ou um arauto de Anubis, tanto faz, mas alguém seja uma ramificação dessa mitologia egípcia que a gente tá conhecendo na série agora. Bom, vamos falar agora sobre o Ethan Hawke na série. O ator vai dar a vida ao vilão da série, que a gente ainda não tem uma certa noção completa de que ele seja, já que ele é apresentado como uma figura quase messiânica, usando roupas de cultista e é adorado pelas pessoas. E quando você pega pra ver as legendas do trailer, ele é apresentado como Harold. Harold é um personagem antigo dos quadrinhos da Marvel, pode-se dizer até que ele é obscuro. E ele é um cientista maluco que acreditava e pesquisava sobre a teoria da dor, utilizando inclusive métodos e estudos de Auschwitz, o campo de concentração. Sim, criando um paralelo aí sobre a origem judia do Mark e esse vilão. Também trabalhava com uma organização secreta nos quadrinhos. A gente pode ver no trailer que eles tiraram o lance mais científico da jogada e inseriram uma abordagem mais cultista, uma abordagem mais religiosa sobre fanatismo, para introduzir esse personagem ao público. E cá entre nós, eu acho que combina muito mais com a abordagem da série e que talvez se eles escolhessem outra abordagem ficaria um tanto quanto destoante. E agora, para finalizar, vamos falar então sobre a conexão com o Eternos, mais especificamente com o nosso Cavaleiro Negro, o Dane Whitman, que não é nada muito específico, para falar a verdade, é mais uma coisa de palpite, né? Já que tanto o Cavaleiro da Lua quanto o núcleo do Dane Whitman tá em Londres, se passam no mesmo lugar, e enquanto o Mark tá tentando descobrir coisas sobre ele, tentando saber quem ele é, o Dane Whitman tá tentando descobrir coisas sobre o passado da família dele, sobre o Cavaleiro Negro, que no caso o Dane Whitman é o Cavaleiro Negro e é um manto que foi passado dos familiares dele em diante, e juntamente com ele tá o Blade, e a gente pode começar a teorizar e até mesmo dar como confirmado, talvez, que os Filhos da Meia-Noite estão se formando e logo em breve a gente pode acabar tendo um filme ou uma série dessa equipe. E eu vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha. O Mark Spector, ele pode estar em Londres, mas o Cavaleiro da Lua sempre foi um vigilante de Nova York. Então eu lhes pergunto, será que a gente vai ver um recém-chegado no MCU, assim, que também seja de Nova York e que tá rumorizado para aparecer em várias séries, praticamente recrutando todos os membros do núcleo urbano da Marvel? Será que a gente vai ver nessa série o Demolidor? Bom, só o tempo dirá e a gente vai descobrir no dia 30 de março. Eu não consigo dizer a diferença entre a minha vida e os sonhos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa seu like se não deixou ainda, se inscreve no canal e ó, semana que vem é o Prêmio Nerd que eu quero todo mundo lá. Vou ficando por aqui, valeu, falou e tchau!